mais um vídeo da série onde eu conto a minha trajetória olímpica, de como eu saí praticamente do nada até me tornar um medalhista olímpico e um campeão mundial de matemática. Você pode ver aí no card aí a playlist, tá certo? Para vocês assistirem os episódios passados. E no último vídeo eu contei como é que foi a minha experiência, né? A minha primeira Olimpíada Brasileira de Matemática, como eu me frustrei, como eu fiquei extremamente chateado com aquilo, né? E depois desse dia, eu e meu irmão mais velho fizemos um juramento onde prometemos um ao outro que a gente ia ser premiado na UBM do ano seguinte. Mas para isso a gente precisava de um bom plano. E esse vídeo aqui é para contar justamente que plano foi esse, né? Falar os pormenores, os detalhes. E amigo internauta, você pode até ficar surpreso, porque esse plano não é nenhuma coisa de outro mundo. Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. E você já sabe como é que é o esquema, né? Essa série de vídeos aqui sem muita edição. Talvez nesse vídeo eu vou botar um pouquinho mais, mas enfim. Por quê, né? Porque aqui eu tô meio que deixando um pouco o personagem matemático por diversão de lado e falando um pouco mais do meu lado pessoal, né? E lembrando que essa série de vídeo aqui eu tô fazendo em partes, tá certo? Porque é muita coisa para refletir, para discutir, para relembrar, né? E eu tô fazendo isso por parte justamente que é melhor, né? E assim, eu pretendo com essas reflexões que eu vou colocando aqui ajudar justamente você, né? Que tá aí sofrendo, né? Buscando um objetivo aí, sei lá, de passar no IME, ITA, conseguir uma medalha na Olimpíada, ou mesmo no vestibular, assim, você tá tentando estudar ali, né? Tem algumas coisas que estão atrapalhando, tá certo? Eu fiz essa série justamente para poder ajudar você nesse sentido, né, a seguir em frente. E amigo internauta, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos outros dois, por quê? Porque basicamente eu não vou focar tanto assim na minha história, tá certo? Eu vou focar mais em como você pode fazer para estudar de maneira inteligente, né? Como você pode fazer para poder aprender bem conteúdos e absorver ideias assim difíceis com segurança, né? E é importante que eu fale bem sobre isso para que vocês entendam como é que eu saí praticamente do nada para conseguir ser menção honrosa na OBM 2005. Ou seja, esse vídeo aqui é para falar sobre o meu plano de estudo, né? Como é que eu fiz para poder evoluir tanto em tão pouco tempo, né? E basicamente, o meu plano de estudo ele consiste em 4 passos, tá certo? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um deles, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora lá! Buscar conhecer quais são os nossos pontos fracos é o primeiro passo para buscarmos corrigir nossos erros e assim nos tornarmos mais fortes. Eu sei que dizendo assim parece um tanto clichê, mas se você for parar bem para pensar, isso aí, amigo internauta, guarda uma verdade muito profunda, né? E como é que o cara pode descobrir as suas fraquezas diante de uma situação que ele não sabe nem por onde começar direito, né? Como é que ele pode organizar as ideias, um plano assim, diante de uma situação em que ele tem simplesmente muitos defeitos? E essa era justamente a situação quando eu fui fazer a OBM pela primeira vez, né? Eu lembro que no dia assim, eu ficava olhando assim, rapaz, uns diabos de visibilidade, permutação aqui, uns raios de luz refletindo. Eu olhei assim, meu irmão, o que é que eu faço aqui, né? E assim, eu acho que foi por isso que eu tive um troço, né, naquele dia e não consegui fazer quase nada, porque eu realmente me sentia muito perdido, né? E para piorar, quando eu tentava pegar as provas passadas da UBM para poder estudar, eu lia aquelas questões ali, eu ficava mais perdido ainda, eu ficava, poxa vida, isso aqui o que significa? Eu não estou entendendo nada, né? Acho que foi justamente por isso que eu passei uns 3 meses sem querer saber de Olimpíada, porque era tanta coisa, cara, que eu me sentia completamente perdido, né? E amigo internauta, como é que o cara sai dessa situação, né? Durante muito tempo, assim, eu não estava percebendo uma coisinha que parece ser muito boba, muito simples, mas que no fundo, isso aí muda muito a forma como a pessoa estuda, traz a ela uma maturidade muito grande, né? E como é que eu percebi isso, né? Certa vez, eu estava na aula de ciência, né? Até a professora Tia Ligiana, né, ensinando pra gente, uma pessoa, gente boa demais, né? Saudades aí, mas enfim, eu tava lá, né, e no dia a professora viu que ninguém tava copiando o que tinha na lousa, né, e aí ela pegou, ficou indignada, né, parou assim de copiar e pegou e olhou pra gente e começou a reclamar, né, por que vocês não estão copiando? Vocês têm que estar copiando, não sei o que. Aí, cara, teve um aluno engraçadinho que pegou e falou o seguinte: pra que copiar, se tá tudo no livro? Aí ela diz, né, se você ficar copiando o caderno, isso aí vai ajudar você a memorizar mais fácil as coisas. Além de que você pode pegar aqueles tópicos e quando chegar em casa se aprofundar estudando pelo livro, né?
E aí, meu amigo, isso aí me deu uma luz enorme, né? Porque foi aí finalmente que eu percebi que eu tava estudando muito errado, sabe? Tipo, eu pegava as provas que tava fazendo ali na base do desespero e não conseguia, tá entendendo? E aí eu pensei, caramba, velho, e se eu pegasse as provas da UPM, pegasse a solução que eu não tava entendendo ali e começasse a anotar os tópicos que eu não entendia, né? Ah, pegar ali bissetriz, o que é a nota bissetriz, mediana, a nota mediana, fatoração em curva, a nota ali, né? Ou seja, tudo que eu tava fazendo a partir daquele momento, né? Antes disso eu tava estudando na doido, mas agora eu tinha uma forma diferente de estudar, né? Eu tava começando a anotar justamente aqueles pontos que eu era deficiente. Uma vez que a pessoa anota, a pessoa é capaz de organizar mais ou menos por cima ali as coisas, né? Então, por exemplo, eu vi aqui a mediana, bissetriz, base média, não sei o que, aquilo ali envolvia geometria. Aí fatoração, produto notável, polinômio, fração, sei lá, envolvia álgebra. E assim por diante, né? E talvez esse lance de o cara ficar anotando as coisas, né? Parece meio peixe, assim, porque de fato o cara só anotar ali não vai aprender. Mas isso ajuda muito, cara, pra você justamente organizar as ideias, organizar como é que vai ser o seu estudo, por onde é que você vai começar a buscar, tá entendendo? E assim, isso daí começou a me fazer ter um senso de direção, entende? Eu comecei a ficar um pouco menos perdido, embora eu não necessariamente estivesse entendendo ainda as soluções, mas eu anotava tudo, tá entendendo? Eu anotava tudo ali, fazia uma lista e depois ia começar a pesquisar sobre o assunto. Só que outra coisa que eu estava muito perdido também era como é que eu vou atrás daquele assunto, né? E o que foi que eu fiz? E galera, o que eu vou dizer agora, ele vai direto ao encontro do que alguns amigos internautas perguntaram, né, nos comentários do vídeo passado, né? Tinha muitos deles querendo saber qual era o material mágico que eu peguei, estudei, quais foram as letras encantadoras que eu li assim, de repente, pá, minha cabeça explodiu, eu fiquei super inteligente. E assim, desculpa decepcionar vocês, né? Mas eu não estudei nada demais, tá entendendo? Tipo, o meu começo mesmo foi pegar aqueles materialzinhos assim, tipo Brasil Escola, Telecurso 2000, tá entendendo? Que o cara acha no Google, sabe? E eu tenho até uns materiais deles aqui no computador, tá certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês verem como o negócio era basicão, velho. E amigo internauta, eu tava olhando aqui no meu computador, né? Alguns arquivos aí antigos, né? E eu encontrei essa pasta, né? Com assuntos aqui de materiais e tal. Você vê aqui que as datas tem tudo 2004 aqui. Talvez esse aqui de 2003 aqui seja um pouquinho mais antigo, né? Mas, enfim, tudo é mais ou menos naquela época, né? Setembro, outubro. Que era quando eu tava estudando, né? Pra Olimpíada. E aí vamos ver, por exemplo, esse aqui, ó. Tem esse aqui de produtos notáveis, né? Tô abrindo aqui devagarzinho. Tô lento aqui só. Aí, ó, como vocês podem ver, né? Aqui você tem o quê? Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença. Vou até centralizar aqui, ó. Diferença de potências aqui, né? Exemplo aqui, então... tinha algumas coisas aqui. Eu me lembro que essa identidade Fibonacci eu demorei só pra entender as coisas, enfim, né? Mas tinha aqui, sei lá, operações com frações, ó. Eu tinha muita dificuldade em fração também naquela época, né? Então, você vê aqui, ó, exemplozinho, 5 sobre 2, 2 sobre 8, enfim, propriedades básicas, manipulação de fração, né? Isso aqui é bem estilo telecurso, assim, 2000, né? Mas era desses materiais, cara, que eu precisava. Por quê? Porque, o que acontece? Naquele tempo eu tinha muitas deficiências, entende? Eu tinha muitas deficiências, assim. E aí, assim, eu precisava estudar alguma coisa que fosse a minha altura, sabe? Como vocês veem aqui, tem gente querendo saber, pô, como é que o cara começou? Eu comecei daqui mesmo, tá entendendo? Ó, vendo coisinhas básicas aqui, tipo, quando eu vi esse símbolo aqui eu fiquei assustado, né? O símbolo de somatório, tá ligado? Mas eu comecei bem do básico mesmo, assim, bem do básico mesmo, né? Então aqui tem alguns arquivos, tá certo? Não é lá grande coisa, mas é legal justamente pra mostrar esse passado aí pra vocês. E amigo, como você viu aí, né? As coisas que eu peguei assim não era nada de outro mundo, assim, de muito avançado. Eu comecei bem do básico, assim, né? Eu me lembro até que depois de eu estudar isso aí, eu perguntei até pro meu pai se ele conhecia algum livro, assim, que tivesse alguma coisa para me aprofundar em matemática. Ele me recomendou o Matemática Elementar, né? Aquela coleção de 10 livros, e eu fiquei estudando, tá entendendo? Aprimorando lá o meu conhecimento e tudo. E assim, né? Eu até sei, assim, que muitos de vocês que estão me assistindo aqui já estão começando num nível maior do que eu comecei, né? Por isso que eu
acredito que vocês podem ser capazes de chegar ainda mais longe, é por isso que eu estou compartilhando essas experiências, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, que muitas vezes o cara quer saber, pô, qual é um livro topzera, não sei o que, sendo que muitas vezes é melhor ele pegar um livro mais básico, assim, tipo, o elementar. Não adianta de nada tu já querer meter um livro aí da Hermantian, coisa assim, se você ainda não domina a coisa, o básico, tá entendendo? Ou seja, é melhor você tentar ali aprender o basicão primeiro, antes de você tentar fazer problemas bem difíceis, né? E esse é o meu segredo, amigo internauta. O meu segredo é justamente esse, é você não dar um passo maior do que a perna, né? Eu ficava pensando, pô, de que adianta eu querer tentar fazer problema da terceira fase, né? Mesmo eu querendo muito conseguir fazer os problemas daquela prova e tudo mais, se eu não conseguia nem resolver os da primeira ainda. Então isso ficou muito claro pra mim, assim, né? Não adianta de nada, né? Você só vai estar dando murro em ponta de faca se você for querer atacar os problemas difíceis logo de cara, né? Você tem que começar ali, né, de acordo com o seu nível, tá entendendo? Por isso que eu falo, busque materiais de acordo com o seu nível. Você tá lá embaixo, você não adianta você pegar um material de um nível mais avançado, assim, você ainda tem muita base para construir, você tem ainda muito fundamento para aprender. Vá lá e aprenda, né? Isso é um erro, inclusive, que eu vejo muitos alunos assim hoje em dia cometendo, assim, né? Eu sou professor de turma ITA e, cara, muitas vezes eu vejo alunos chegando assim pra mim, e aí, professor, resolve essa questão aqui fodona de Olimpíada e tal, e eu vou lá, resolvo, né? Afinal, é o meu trabalho, né? Resolver as dúvidas, enfim, ajudar os alunos e tudo. Só que muitas vezes eu olho assim pro cara e eu fico olhando assim, meu irmão, esse cara não tá entendendo a solução, que ele tá só fazendo babali, sabe? Tipo, ai, que solução fodástica, mas entender mesmo, ele não tá entendendo o que eu tô fazendo, né? E às vezes dá até vontade de perguntar, pô, cara, tu não tem nenhuma dúvida mais básica não, porque eu tô vendo que isso aí tu não tá aprendendo. Só que, assim, eu não quero ser grosso com o cara, né? Isso aí seria bem mal educado aí de se fazer, né? Mas o que eu percebo é que tem muito aluno estudando de maneira errada, assim, tudo bem, eu entendo que às vezes o cara já tá muito tempo de cursinho, tá tentando ali o vestibular várias vezes, já tá meio frustrado e quer crescer logo, mas, amigo internauta, não é assim que se cresce, cara, não é assim que se cresce. Tenta fazer, por exemplo, uma analogia com academia, né? Pô, eu quero ficar musculosozão, fortão e tudo mais, levantar uns 80 quilos. Só que, cara, tu não vai levantar os 80 quilos pegando 80 quilos e simplesmente levantando, não. Tu tem que começar ali do básico, 5, 6, 8, 10 quilos e subindo devagarzinho, tá certo? Quando eu falo devagarzinho, não é no sentido de que, o cara tem que estudar ali umas 2, 3 horas. Não, o cara tem que estudar muito, o cara tem que treinar muito, tá entendendo? Só que o que eu vejo muita gente fazer é pular etapas, né? Querer subir um degrau sem pisar pelo outro, assim, ou seja, o que eu vejo é pessoas queimando etapas mesmo, sabe? E o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que ir um degrau de cada vez. Você tem que subir os degraus rápido? Tem que estudar bastante, treinar e tudo, mas um degrau de cada vez sempre, porque do contrário você vai tropeçar e vai cair e não vai conseguir chegar no teu objetivo, entende? Então esse é um erro terrível que eu vejo as pessoas cometendo assim, e é justamente por isso que eu tô comentando isso aí com vocês, né, para vocês não cometerem o mesmo erro, sabe? E ou seja, vocês têm que estudar aquele material que mais se adequa ao seu nível, né? E assim, isso vai de cada um, né? Cada um conhece, né? Por isso que é importante você fazer essa autorreflexão, o primeiro passo ali de buscar saber quais são as suas fraquezas, para você ter uma noção de qual nível que você tá e partir para o estudo justamente naquele nível, né? Você vê que no meu caso, assim, eu comecei no nível bem básico mesmo, não sabia nem fração direito. Em um ano eu consegui me tornar um premiado na UBM, né? Então eu acredito que vocês também consigam isso, mas lembre-se, tem que ser um degrau de cada vez, um passo de cada vez. Você tem que andar rápido, você tem que subir rápido essa escada? Tem, mas é sempre um degrau de cada vez. Então, Miterna, para você entender que ponto é esse, né? Deixa eu só contar rapidinho como é que era o começo assim do meu estudo com elementar, né? No começo eu pegava o livro, né? E eu ficava lendo ele, e tinha um negócio lá, não sei o que, teorema, demonstração, assim, e eu ficava lendo aquilo ali, não entendia nada, né? E eu via que nos exercícios você podia muito bem pegar a fórmula ali, jogar e acabou, tá entendendo? Assim, tipo, era muito mais fácil. E eu ficava pensando, pô, por que o cara tá botando a demonstração, né? Só que, o que acontece? Como eu era um cara assim que tinha muita dificuldade de decorar as coisas, e ainda hoje eu tenho, né? Então que eu já até mostrei meu celularzinho aqui, né? Pra pescar aqui o roteiro. Mas o ponto é que eu tinha essa dificuldade muito grande, e aí eu pensei, pô,
eu vou pelo segundo caminho, né, de entender a demonstração. Por quê? Porque meu irmão, Daniel, ele sempre falava o seguinte, cara, a demonstração é justamente a explicação do porquê das coisas, né? E aí por isso que eu decidi, não, vou dar uma chance aqui, eu vou ler essas demonstrações. Porém, entender aqueles bagulho ali de demonstração não era um negócio fácil, cara. Até porque assim, eu li a primeira vez, eu olhei assim, meu irmão, tem muita coisa aqui que eu não entendi, velho. Só que aí o que é que eu fazia, né? Eu já sabia que não adiantava em nada eu me desesperar, então eu segui o primeiro passo, né? De anotar as coisas e tudo. E aí eu ia pesquisar na internet, né? Pesquisava na internet ou no outro livro, sei lá, perguntava pro meu irmão, enfim, né? Eu dava o meu jeito ali pra poder entender. E aí, uma vez que eu entendia aqueles conceitos que eu fiquei em dúvida, eu tentava ler de novo, né? Só que muitas vezes ainda não dava certo, né? Tinha umas contas matemáticas que eu não entendia como é que fazia e tal. E aí eu tentava, né? Não, agora eu vou me concentrar, vou tentar ler mais uma vez. Aí me concentrava, tentava ler e tal. Até que, eventualmente, eu, entendi aqui o que ele quis dizer, né? Só que o que acontece? No dia seguinte, eu tentava recordar o que foi que ele tinha feito na demonstração e eu não conseguia. Né? Eu olhava assim, qual era a conta que ele fez mesmo, hein? Aí eu ia lá, tentava ler a demonstração, aí sofria de novo, tinha algumas coisas que eu não entendia direito, aí sofria de novo pra decorar, aí eu decorava. Só que aí chegava no outro dia, eu já não sabia mais, né? E aí ficava isso, de novo e de novo. E aí, obviamente, né, chegou um dia que eu já tava de saco cheio, né? De tanto tentar decorar ali, né? E aí, o que acontece? Eu tentei ficar pensando, o Beremiz, né, aquele lá do homem que calculava, ele via as coisas de uma maneira bem natural, né? Como é que eu posso fazer para poder ver essas demonstrações de uma maneira natural? E foi justamente querendo entender isso, né, que com o passar do tempo eu fui entendendo o que tem de mais importante nas demonstrações, que são justamente as ideias, né? Tipo, aquelas tecnicidade, equação, construção geométrica e tudo mais, isso aí é mais uma tecnicidade mesmo, né? Pra poder o cara garantir que aquela demonstração ela tá correta, né? Mas o principal, amigo internauta, é você ler para uma demonstração e você tentar entender qual é a ideia, né? Qual foi, digamos assim, a sacada que o cara teve aqui para poder resolver aquilo ali, o que é que ele tava, como é que ele interpretou, tá entendendo, aquela situação de uma maneira bem natural, sabe? Ou seja, buscar a alma, né, da solução, né? Isso que é mais importante na demonstração, né? E cara, eu fiquei tão feliz assim, né? Tem até uma vez que eu tava lendo a demonstração do Teorema de Pitágoras, né? E eu não tava entendendo e tudo, tava tentando construir lá os triângulos, né? E assim, eu sempre tentava construir, tentava lembrar o passo a passo, nunca fazia. Só que aí quando eu percebi que a alma da demonstração do Teorema de Pitágoras, né? Eu vou até deixar aí a figurinha aí para vocês verem, mas a alma dessa demonstração era você ver a área do quadrado maior de duas maneiras diferentes, né? Uma como triângulos em quadradinho, a outra como quadradão. Cara, eu olhei pra isso e eu fiquei, meu irmão, que legal, cara. Tipo, muito massa isso. Tipo, eu não precisava mais decorar qual é a conta que eu tinha que fazer, não sei o que. Não, eu simplesmente via, eu vou ver essa área de duas maneiras. Eu vou usar os fatos básicos, ou seja, a área de triângulo e a área de quadrado. E desses fatozinhos menorzinhos, né, juntamente com essa ideia, eu vou derivar uma relação. E aí, desde esse dia em diante, eu nunca mais precisei decorar a conta e tudo mais. Tudo que eu via era, área de triângulo, área de quadrado, vou ver esse cara aqui de duas maneiras, vou fazer as contas e a coisa vai dar certo, né? E aí foi aí que eu percebi a alma do Teorema de Pitágoras, né? A alma é justamente uma igualdade entre áreas, né? Por isso que aquele A2 mais B2, ele dá igual a C2, porque aquilo ali meio que traduz uma ideia de área, né? Uma forma de você ver áreas de duas maneiras distintas, né? E desde esse dia eu mudei completamente, cara, a minha forma de estudar, né? Ao invés de tentar decorar ali um monte de fórmula e tudo mais, eu sempre procurava pegar ali um resultado e tentar entender o porquê dele, né? O porquê, a alma, né, que ele tentava transmitir, né? Foi aí que eu percebi também que toda fórmula, ela é uma síntese de uma ideia, né? É uma ideia resumida, então eu procurei querer saber qual é a ideia por trás disso, sabe? E quando eu lia essas demonstrações no livro Matemática Elementar, eu finalmente estava sentindo que a minha sede aí por conhecimento, ela estava sendo saciada, entende? Só que, bicho, era muita coisa para estudar, muita questão para pensar, muito teorema para ler e tal. Como é que eu ia organizar isso? E amigo internauta, de novo, né, aquela dica da minha professora de ciência, né, pra você ver como, às vezes, grandes lições, assim, elas vêm de lugares que a gente menos
espera-se, né? Uma lição de matemática vindo aula de ciências, né? Mas, enfim, né? O ponto é que anotar as coisas ela não serve apenas para a memória, mas ela também serve como uma maneira de você revisar rápido as coisas, né? Aí o que é que eu fazia, né? Toda vez que eu via uma demonstração de um teorema, eu pegava e anotava, né? Guardava lá num cantinho. E eu não fazia isso só com a teoria, eu também fazia com as questões de Olimpíadas, sabe? Se eu ver uma questão mais interessante, eu pegava, anotava ali, mas eu não anotava a solução inteira, né? Eu buscava principalmente anotar quais eram as ideias ali, quais eram os pontos-chave, né? Até para poder você fazer algo mais resumido, né? Até porque a revisão, ela é para ser algo rápido, né? Até que eu tenho até um caderno aqui bem antigo, né? Que eu já estava anotando aqui algumas coisas, né? Beatriz, não sei o que, né? Pô, saudade aqui, bicho. Saudade mesmo, né? Mas, enfim, né? Aí como é que eu fazia, né? No começo, como eu falei, eu me esquecia bastante, assim. Eu tinha muita dificuldade. Pô, vi uma ideia ali, só que no outro dia eu já não conseguia mais reproduzi-la direito. Aí o que é que eu fazia? Eu anotava ali o principal tópico, a principal ideia, e aí eu ia no caderno e revisava. Ah, beleza, vou fazer isso aqui. Aí eu repetia, conseguia me desenrolar, né? E no começo eu ficava consultando bastante o caderno, né? Vendo as ideias, as soluções, né? Ficava de um lado para o outro, mas com o passar do tempo eu via que cada vez menos eu precisava do meu caderno aqui para revisar, né? E cada vez menos também eu precisava consultar na internet, atrás de um conceito novo e tudo, né? E isso foi me dando uma confiança, né? Porque com o passar do tempo, né, com essa aplicação, essa disciplina, eu fui percebendo que eu fui começando a resolver cada vez mais questão da primeira fase, né? Conseguia acertar mais questões de marcar. Aí isso já me dava confiança, né, para poder tentar fazer umas questões da segunda fase. E aí eu via as soluções da segunda fase, assim, eu tentava imitar aquele jeito, assim, de escrever que nem aparece na Eureka, né, que por sinal é uma revista excelente, que tá de graça no site da UBM, né, mas enfim, eu tentava lá ver aquele jeitão, né, de escrever da Eureka, eu tentava meio que reproduzir, botar as minhas ideias daquele jeito, tá entendendo? E eu ficava fazendo redaçãozinha, treinando ali, guardava a minha redação, depois eu olhava assim para revisar alguma coisa que eu tinha esquecido, e aí eu continuei, né? Continuei treinando desse jeito, né? E assim, né? Com o passar do tempo, né, eu comecei a sentir uma confiança cada vez maior, comecei a sentir que eu tava evoluindo, entende? E assim, tava continuando seguindo esse método de estudo, né? Mas, cara, eu tava muito curioso, né? Muito curioso para saber como é que eu ia aplicar isso aí numa prova valendo, né, assim. E foi justamente nesse hype aí que eu comecei o ano letivo de 2015, né. Eu tava bem ansioso para saber o resultado do meu treinamento. Mas isso aí eu vou ter que deixar pro próximo vídeo. Meu internauta, eu sei que eu acabei cortando aí na melhor parte de novo, né, mas a série vai ser assim mesmo, cara. É melhor vocês irem se acostumando aí, tá certo? Porque, enfim, né, são vários episódios, né. Mas resumindo aqui as lições de hoje, né. Muita gente quer estudar um monte de coisa ao mesmo tempo, de qualquer jeito e sem nenhum preparo, né? Aí você soma isso ao fato de que a pessoa quer aprender muito conteúdo em pouco tempo, ou seja, a pressa, e o que você vai acabar tendo é um sentimento de frustração, sabe? A pessoa fica com aquela sensação de que não importa o quanto ela estude, ela nunca vai conseguir aprender todo o conteúdo que precisa naquele tempo, sabe? Para virar esse jogo, né? Ou seja, para poder você ter um estudo de qualidade, é preciso ter humildade, sabe? Reconhecer os seus erros, quais são os seus pontos fracos e buscar corrigi-los, certo? Nem que seja com aquele material basicão ali para poder você desenvolver o fundamento, sabe? E na hora de estudar, ao invés de você pegar um monte de fórmula ali, decorar e tudo mais, é muito melhor você entender o que está acontecendo, né? Ah, vai levar um tempo maior? Vai, mas é muito melhor você ter aquela base ali, mesmo que seja pouca, assim, mas uma base bem sedimentada, do que você saber um monte de fórmula aqui e não saber nem quando é que aplica a coisa direito na questão, entende? É importantíssimo você ter uma base, né, teórica sedimentada, cara, porque se você for tentar estudar um monte de coisa avançada, assim, sem essa base, vai tudo ruir e você não vai aprender nada, né? Por isso que eu falo que é melhor um pouco bem aprendido do que o muito aprendido de qualquer jeito. E por fim, anote o que você aprendeu, certo? Revise, pratique, estude. E eu tenho certeza que se vocês entregarem aos estudos dessa maneira, né, seguindo justamente essas dicas aqui que eu falei, seguindo esse plano, eu tenho certeza absoluta de que vocês vão colher frutos maravilhosos, muito maiores do que vocês sequer sonhavam em colher no passado. E amigo internauta, se você assistiu esse vídeo aqui até o fim, cara, muito obrigado, bicho. Muito obrigado pelo like aí, pela inscrição no canal, por dar todo o suporte aí que tá assistindo até o final, né? Isso ajuda bastante a fortalecer aqui esse nosso canalzinho, aí eu divulgar isso aqui para outras pessoas para poder ajudá-las também, né? Só tenho mesmo
a agradecer. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!